Queridos hermanos obispos, queridos sacerdotes, Prezados irmãos bispos, amados sacerdotes e diáconos, consagrados e seminaristas, queridos agentes pastorales, queridos agentes pastorais, irmãos e irmãs, boa tarde. boa tarde. Me sinto feliz de estar entre ustedes para viver junto a Estou feliz de me encontrar no meio de vós, não só para viver juntamente com muitos jovens a Jornada Mundial da Juventude, mas também para partilhar o vosso caminho eclesial vuestros cansancios. com suas canseiras e esperanças. Agradezco ao Senhor José Ornelas Carvalho. Agradeço a Dom José Ornelas Carvalho as palavras que me dirigiu. Desejo rezar convosco para que, como disse, nos tornarmos junto com os jovens ousados em abraçar os sonhos de Deus e encontrar caminhos para uma participação alegre, generosa e transformadora a bem da Igreja e da humanidade. Isso é um programa. Mergulhei na beleza do vosso país, terra de passagem entre o passado e o futuro, local de antigas tradições e de grandes mudanças. Embelezado por vales viçosos, praias douradas, debruçada sobre o imenso e fascinante oceano que banha Portugal. Tudo isso me sugere o ambiente da vocação dos primeiros discípulos, que Jesus chamou nas margens do Mar da Galileia. Eu quero deter-me sobre essa chamada, que põe em evidência o que acabamos de ouvir na leitura breve das vésperas. O Senhor salvou-nos, chamou-nos não em atenção às nossas obras, mas segundo a sua graça. O mesmo aconteceu na vida dos primeiros discípulos, quando Jesus, ao passar, viu 2 barcos que se encontravam junto do lago. Os pescadores tinham descido deles e lavavam as redes. Então Jesus subiu para o barco de Simão e, depois de ter falado às multidões, mudou a vida daqueles pescadores, convidando-os a fazerem-se ao largo e lançarem as redes. Salta aos olhos o contraste. Por um lado, os pescadores descem do barco para lavar as redes, ou seja, limpá-las, guardá-las e voltar para casa. E por outro lado, Jesus sobe para o barco e convida a lançar novamente as redes para a pesca. Sobressaem as diferenças. Os discípulos descem, Jesus sobe. Os primeiros querem guardar as redes, o mestre quer que saiam de novo para o mar a fim de pescar. Em primeiro lugar, temos os pescadores que descem do barco para lavar as redes. Esta é a cena que se apresenta aos olhos de Jesus. E ele para ali mesmo. Pouco antes quisera começar a sua pregação na sinagoga de Nazaré, mas os seus conterrâneos o expulsaram da cidade e tentaram até matá-lo. Então Jesus sai do lugar sagrado e começa a pregar a palavra no meio da gente, pelas estradas onde labutam dia a dia as mulheres e os homens do seu tempo. Cristo está interessado em fazer sentir a proximidade de Deus. Fazer sentir a proximidade de Deus, precisamente nos lugares e situações onde as pessoas vivem, lutam, esperam, às vezes colecionando nas suas mãos fracassos e insucessos. Precisamente como aqueles pescadores que não tinham pescado nada durante a noite. Jesus olha com ternura para Simão e também a seus companheiros, que cansados, angustiados, lavam as suas redes, realizando um gesto repetitivo, automático, mas também cansado e resignado. Não havia mais nada a fazer senão voltar para casa de mãos vazias. Às vezes podemos sentir um cansaço semelhante no nosso caminho eclesial. Cansaço. Alguém dizia, temo o cansaço de los buenos.
Un cansancio cuando nos parece que entre las manos Um cansaço redes vacías. que nos parece quando entre as mãos temos nada além do que redes vazias. Trata-se de um sentimento bastante difundido nos países de antiga tradição cristã, atravessados por muitas mudanças sociais e culturais e cada vez mais marcados pelo secularismo, pela indiferença para com Deus e por um progressivo afastamento da prática da fé. E aqui que entra a mundanidade. Aliás, isso se vê com frequência acentuado pela desilusão e a aversão que alguns nutrem face à igreja, devido às vezes ao nosso mau testemunho e aos escândalos que desfiguraram o seu rosto e que nos chamam a uma humilde e constante purificação, partindo do grito de sofrimento das vítimas, que sempre se devem acolher e escutar. O risco, porém, quando nos sentimos animados, cada um de vocês sente quando sentiu desânimo. Quando alguém se encontra desanimado, o risco é descer do barco, acabando presos nas redes da resignação e do pessimismo. Ao contrário, confiemos que Jesus continua a tomar pela mão e a levantar a sua esposa amada. Por isso, levemos ao Senhor as nossas canseiras, as nossas lágrimas, para poder enfrentar as situações pastorais e espirituais, dialogando entre nós, com abertura de coração, para experimentar novos caminhos a seguir. Quando estamos animados, conscientes ou não, nos jubilamos do zelo apostólico, nos aposentamos do zelo apostólico e nos transformamos em funcionários do sagrado. É muito triste quando uma pessoa que consagrou sua vida a Deus se transforma em um funcionário, mero administrador das coisas. É muito triste. De fato, logo que os apóstolos descem para lavar as ferramentas usadas, Jesus sobe para o barco e depois convida a lançar de novo as redes. Momento do desânimo, momento de se aposentar, nós deixemos que Jesus suba na barca de novo. Essa ilusão dos primeiros tempos que deve ser revivida, reconquistada, reeditada. Ele vem nos procurar nas nossas solidões, nas nossas crises, para nos ajudar a recomeçar. A espiritualidade do recomeço. Não tenho medo, assim é a vida. Cai e recomeça. Cair e recomeçar. Se aborrecer e receber de novo alegria. Receber das mãos de Jesus. Também hoje continua a passar pelas margens da existência para despertar a esperança e dizer também a nós, como a Simão e aos outros: faze ao largo, e vós lançai as redes para a pesca. E quando se perde a ilusão, se encontra 1000 justificativas para não lançar as redes. Tem toda essa resignação amarga. É algo que corrói a alma. Irmãos e irmãs, vivemos certamente um tempo difícil. Sabemos disso. Mas o Senhor pergunta à sua igreja: queres descer do barco e afundar nessa desilusão? Ou fazer-me subir, permitindo que seja mais uma vez a novidade da minha palavra, a tomar na mão o leme? A ti, sacerdote, consagrado, consagrada, o bispo,
Queres apenas conservar o passado que ficou para trás ou lançar de novo e com entusiasmo as redes para a pesca? Eis o que nos pede o Senhor. Despertar a ânsia, a inquietação pelo Evangelho. Se alguém vai se acostumando, vai levando, e a missão se transforma numa espécie de emprego. É um momento de dar lugar a esse segundo chamado de Jesus. Nos chama para continuar a caminhar, para voltarmos a caminhar. Não é uma ilusão esse chamado, esse segundo chamado de Jesus. Ele que bate a porta. E essa podemos dizer, é a ânsia boa que, quando nos deixamos seduzir pelo segundo chamado de Jesus, essa é a ânsia boa que vos comunica, que a imensidão do oceano faz a vocês, comunica a vocês, portugueses. Fazer-se ao largo, não para conquistar o mundo, para pescar bacalhaus, mas para alegrar com a consolação e alegria do Evangelho. Sob esse ponto de vista, podemos ler as palavras do vosso grande missionário, Padre Antônio Vieira, chamado Paiaçu, Pai Grande. Segundo ele, para nascer, Deus teria vos dado uma pequena terra, mas ao vos fazer debruçar sobre o oceano, deu-vos o mundo inteiro para morrer. Para nascer, pequena terra. Para morrer, toda a terra. Para nascer, Portugal. Para morrer, o mundo. Assim dizia o Padre. Somos chamados a lançar de novo as redes e abraçar o mundo com a esperança do Evangelho. Isso somos chamados. Não é momento de parar e desistir. Não é tempo de atracar o barco à margem, nem de olhar para trás. Não devemos escapar desse tempo, só porque nos mete medo, para nos refugiarmos em formas e estilos do passado. Não. Este é o tempo da graça que o Senhor nos concede para nos aventurarmos no mar da evangelização e da missão. Mas para o conseguir, precisamos também tomar decisões. Eu quero indicar 3 decisões inspiradas no Evangelho. Em primeiro lugar, fazer-se ao largo. Não ser pusilânimes. Navegar mar adentro, fazer-se ao largo, para lançar novamente as redes ao mar, justamente que é preciso sair da margem das desilusões e do imobilismo. Afastar-se daquela tristeza melosa e daquele cinismo irônico que tantas vezes nos assaltam a vida das dificuldades. Examinemos a consciência sobre isso. Tristeza melosa e cinismo irônico. Examinemos a consciência em relação a isso. Recuperar a ilusão, a segunda chamada, já uma ilusão madura que vem dos fracassos. Não é fácil recuperar essa ilusão adulta. Mas temos de o fazer para passar do derrotismo à fé, como Simão, que, apesar de ter trabalhado em vão toda a noite, conclui: porque tu o dizes, lançarei as redes. Mas para nos fiarmos dia a dia no Senhor e na Sua palavra, não bastam palavras, é necessária muita oração. Farei uma pergunta, mas cada um se faz dentro. Como eu rezo? Como um louro, blá, 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 ou dormindo, fazendo a siesta na frente do sacrário, porque eu não sei como falar com o Senhor? Rezo? Como eu rezo?
Apenas na adoração, somente diante do Senhor, é que encontramos o gosto e a paixão pela evangelização. Curiosamente, a oração de adoração. Perdemos isso, a perdemos. Todos, sacerdotes, bispos, consagrados, consagradas, leigos, têm que recuperar isso. Esse estar em silêncio diante do Senhor. Madre Teresa, envolvida em tantas coisas da vida, nunca deixou a adoração. De alguns momentos que ela se perguntava de obscuridade, ela perguntava se era tudo verdade ou não. Então, na oração vencemos a tentação de continuar com uma pastoral nostálgica feita de lamentações. Comentava uma monja que ela se lamentava de tudo. E não sei que nome tinha, porque mudaram o nome da monja, porque chamavam ela de Irmã Lamentação. Quantas vezes, nas impotências, nas desilusões, as transformamos em lamentações. E deixando essas lamentações, ganhamos coragem novamente para nos fazermos ao largo sem ideologias, nem mundanismos. Mundanismo espiritual que nos coloca. O clericalismo não só dos padres. Esse clericalismo que nos arruína. E como dizia um grande mestre espiritual, essa mundanidade espiritual que provoca o clericalismo é um dos males mais graves que pode acontecer na igreja. Superar essas dificuldades sem ideologias nem mundanismos, animados por um único desejo, que o Evangelho chegue a todos. Vocês têm muitos exemplos? Nesse caminho não vos faltam exemplos, e dando que nos encontramos no meio dos jovens, apraz-me recordar um jovem lisboeta, São João de Brito, que há séculos, no meio de muitas dificuldades, partiu para a Índia e lá não desdenhava falar e vestir-se à maneira das pessoas locais com quem encontrava para anunciar Jesus. Também nós somos chamados a mergulhar as nossas redes no tempo em que vivemos, a dialogar com todos, a tornar compreensível o Evangelho, mesmo que para isso tenhamos de correr o risco de alguma tempestade. Como os jovens que vêm aqui de todo o mundo para desafiar as ondas gigantes de Nazaré, façamos-nos também nós ao largo, sem medo. Sim, não temamos enfrentar o mar aberto, o alto mar, porque no meio da tempestade dos ventos contrários, Jesus vem. E vem ao nosso encontro e diz: coragem, sou eu, não tem mais. Quantas vezes tivemos essa experiência? Cada um se pergunta dentro. Se não tivemos essa experiência é porque alguma coisa não funcionou. Uma segunda decisão, levar juntos por diante a pastoral. No texto, Jesus confia a Pedro a tarefa de fazer-se ao lago, mas depois fala no plural, dizendo: e vós lançai as redes. Pedro guia o barco, mas todos estão no barco. E todos são chamados a fazer descer as redes, todos. E quando apanham uma grande quantidade de peixes, não pensam conseguir arranjar-se sozinhos, nem gerem a dádiva como posse e propriedade privada. Mas, como diz o Evangelho, fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os viessem ajudar. Assim encheram não um, mas dois barcos. Um significa solidão, fechamento, pretensão de autossuficiência. Dois significa relação. A igreja é sinodal, é comunhão, é ajuda mútua, é caminho comum.
E a isso tende o sínodo em curso, que terá o seu primeiro período de Assembleia Geral no próximo mês de outubro. Na barca da igreja deve haver lugar para todos. Todos os batizados são chamados a subir para ela e lançar as redes, empenhando-se pessoalmente no anúncio do Evangelho. Enviem essa palavra, todos, todos, todos. A mim me toca muito o coração quando alguém diz abrir perspectivas apostólicas, aquela passagem do Evangelho em que na festa das bodas está tudo preparado. E o Senhor da festa diz: vá aos confins e traga a todos, todos, doentes, bons, pequenos, grandes, bons e pecadores, todos. Que a igreja não seja uma aduana que seleciona, mas todos, com seus pecados, mas está diante de Deus como está diante de Deus. Todos. Não transformemos a igreja numa aduana. Todos. É um grande desafio, especialmente em contextos onde os sacerdotes e os consagrados estão cansados, porque, enquanto as necessidades pastorais vão aumentando, sempre mais, eles são cada vez menos. Mas podemos olhar para essa situação como uma ocasião para, com fraterno entusiasmo e sangue e atividade pastoral, envolver os leigos. Assim, as redes dos primeiros discípulos tornam-se uma imagem da igreja, que é uma rede de relações humanas, espirituais e pastorais. Se não houver diálogo, se não tem corresponsabilidade, se não tem participação, a igreja envelhece. Então temos muitas vezes alguns agentes pastorais que parecem mais patrões de instância e não coordenadores de grupos de igreja. A igreja envelhece. Eu queria dizer para vocês assim: jamais nunca um bispo sem o próprio presbitério e o povo de Deus. Nunca um padre sem os seus irmãos sacerdotes. E todos juntos, sacerdotes, religiosos e fiéis leigos. Como igrejas, nunca sem os outros, sem o mundo. Sem mundanismo, isso sim, mas não sem o mundo. Sem o espírito do mundo, mas não sem o mundo. Na igreja, nos ajudamos, nos apoiamos reciprocamente e somos chamados a difundir também, fora dela, um clima de fraternidade construtiva. Aliás, como escreve São Pedro, nós somos as pedras vivas usadas para a construção de um edifício espiritual. E poderia acrescentar uma linguagem que você é familiar: vós, fiéis portugueses, foram mais uma calçada, sois os ladrilhos preciosos que compõem um tal pavimento acolhedor e brilhante que o Evangelho há de pisar. E não pode faltar uma pedrinha sequer, senão imediatamente se dá conta. Tal é a igreja que, com a ajuda de Deus, somos chamados a construir. E por último, a terceira decisão: tornar-se pescadores de homens. Não ter medo. Isso não é fazer proselitismo. É anunciar o Evangelho que provoca. Essa imagem tão linda, Jesus confia aos discípulos a missão de se fazerem ao largo no mar do mundo. Muitas vezes, na Sagrada Escritura, o mar simboliza o lugar do mal, que das forças adversas que os homens não conseguem dominar. Por isso, pescar as pessoas e tirá-las para fora da água significa ajudá-las a voltar, a subir de onde afundaram, salvá-las do mal que ameaça afogá-las, ressuscitá-las de todas as formas de morte. Porém, isso sem proselitismo, mas com amor. E um dos sinais de alguns movimentos eclesiais que estão andando mal é o proselitismo. Quando um movimento eclesial, ou uma diocese, um bispo, um presbítero, uma monja, um leigo, faz proselitismo, isso não é cristão.
Cristão é convidar, acolher, ajudar, porém sem proselitismo. O Evangelho, em efeito, é um anúncio de vida no mar da morte. Com efeito, o Evangelho é um anúncio de vida no mar da morte, é um anúncio de liberdade das voragens da escravidão, é um anúncio de luz no abismo das trevas. Como afirma Santo Ambrósio, os instrumentos da pesca apostólica são como as redes. De fato, as redes não fazem morrer quem fica preso nelas, mas conservam-o em vida, arrastam dos abismos para a luz. Não faltam abismos na sociedade atual, inclusive aqui em Portugal, em toda parte. Prova-se a sensação de que tenha diminuído o entusiasmo, a coragem de sonhar, falta a força para enfrentar os desafios, a confiança no futuro. Entretanto, vamos navegando nas incertezas, na precariedade econômica, na pobreza de amizade social, na falta de esperança. A nós, como igreja, cabe a tarefa de nos fazermos ao largo nas águas deste mar, lançando a rede do Evangelho, sem acusar ninguém, sem apontar o dedo, sem acusar, mas levando às pessoas do nosso tempo uma proposta de vida nova, que é de Jesus. Levar o acolhimento do Evangelho a uma sociedade multicultural, convidá-los à festa. Levar a proximidade do Pai a situações de precariedade, de pobreza, que crescem, sobretudo entre os jovens. Levar o amor de Cristo, onde a família é frágil e se encontram feridas as relações. Transmitir a alegria do Espírito, onde reinam o desânimo e o fatalismo. Um dos vossos poetas escreveu: para se chegar ao infinito, e julgo que se pode chegar lá, é preciso termos um porto, um só, firme, e a partir dali para indefinido. Sonhamos a Igreja Portuguesa como um porto seguro para quem enfrenta as travessias, os naufrágios e as tempestades da vida. Queridos irmãos e irmãs, a todos, leigos, religiosos, religiosas, sacerdotes, bispos, a todos, não tenham medo, lancem as redes. Não vivem acusado, isso é pecado, isso não é pecado. Mas sintam primeiro o convite de Jesus, e depois vem o arrependimento, e depois vem a proximidade de Jesus. Por favor, não convertam a igreja numa aduana. Aqui se entra os justos, também os que estão bem casados, todos, e fora todos os outros. Não, a igreja não é isso. Justos e pecadores, bons e maus, todos. E depois que o Senhor nos ajude a arrumar tudo isso, mas todos. De coração vos agradeço, irmãos e irmãs, a atenção prestada. Agradeço tudo o que fazeis, sobretudo o vosso exemplo escondido e a constância. Esse levantar-se todos os dias para começar de novo ou para continuar aquilo que se começou. Como dizem vocês, muito obrigado por aquilo que fazem. E confio-os a Nossa Senhora de Fátima, a guarda do Anjo de Portugal e a proteção dos vossos grandes santos, especialmente aqui em Lisboa, de modo especial Santo Antônio, apóstolo incansável, Santo Antônio de Pádua, pregador inspirado, discípulo do Evangelho, atento aos males da sociedade e cheio de compaixão pelos pobres. Que Santo Antônio interceda por vocês e vos dê
alegria de uma nova pesca milagrosa. E por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Muito aplaudida, portanto, a vida consagrada de Portugal, essa homilia do Papa Francisco na celebração das vésperas no mosteiro de São Jerônimo. Realmente